Bem-vindos ao Chalé Cultural, eu sou Grace Posato e hoje vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Recentemente saiu uma matéria no The New Yorker dizendo que, durante a pandemia, a edição americana de 5.000 livros de Memórias Póstumas de Brás Cubas teria se esgotado em apenas um dia. O jornalista Dave Eggers disse, abre aspas, é um dos livros mais espirituosos, divertidos e, portanto, mais vivos e sem idade já escritos. É uma história de amor, muitas histórias de amor, na verdade, é uma comédia de classe, boas maneiras e ego. E é uma reflexão sobre uma nação e uma época e um olhar inflexível sobre a mortalidade. Muitos críticos estrangeiros dizem que Machado de Assis é o maior escritor da América Latina de todos os tempos, o maior escritor negro de todos os tempos. Aqui no Brasil, ele é considerado pela crítica o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E é por isso que hoje vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que divide com Dom Casmurro o posto de obra máxima do autor. Antes de falarmos sobre o enredo, é preciso ter em mente que a primeira fase da obra de Machado de Assis foi escrita durante o período romântico. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o livro que introduziu o realismo na literatura brasileira. Enquanto no período romântico tudo era mais fantasioso, idealizado e sem compromisso com o mundo real, o realismo preza pela razão, pela observação da natureza, por uma escrita mais direta, pela tentativa de dar à ficção o retrato mais fiel da realidade. E tudo isso trouxe mais pessimismo e ironia ao texto de Machado, além de deixar as suas críticas sociais, que ele já fazia mesmo nas suas obras românticas, ainda mais afiadas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um texto original e cheio de inovações que deu um novo fôlego para a literatura brasileira. E eu vou dar aqui alguns exemplos disso. Primeiro, foi escrito em primeira pessoa, o que não era muito comum no período realista. Segundo, os capítulos são bem curtos e diretos, deixando a leitura bem mais ágil. Em média, cada capítulo tem de 1 a 4 páginas. Terceiro, o personagem narrador da trama é um autor defunto que se propõe a contar ao leitor toda a sua vida sem se dar ao trabalho de omitir algum fato, porque ele já é um narrador morto, então ele não deve nem tem que provar nada para mais ninguém. 4. Ao invés de contar a sua história começando pelo seu nascimento, o narrador defunto opta por narrar a sua história de trás para frente. Bem interessante, né? Bom, por que póstumas? Porque a história começa com a morte de Brás Cubas, por pneumonia. Na própria dedicatória do livro, o autor defunto diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico esta saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Pouco antes de morrer, Brás Cubas teve a ideia de criar um medicamento pretensioso que aliviaria a melancolia da humanidade. E ele confessa que os motivos não eram altruístas, ele queria apenas ver o seu nome nos jornais, nos panfletos e na caixa do medicamento. Emplasto Brás Cubas. Mas depois disso, ele pega uma corrente de ar e contrai a doença. No seu leito de morte, ele recebe a visita de Virgília, que foi a sua amante na juventude. Em estado de delírio, ele tem uma epifania, toda a história da humanidade corre diante dos seus olhos e quando ele volta a si, ele morre. Aí ele, já defunto, retorna aos dias do seu nascimento, narrando a sua infância e como foi a sua criação, para que o leitor entenda então como o personagem se tornou o homem que nós estamos prestes a conhecer. Um menino burguês, mimado, que cresceu sem imposição de limites, o que tornou um pestinha maldoso, insuportável, apelidado de Menino Diabo. Diz que uma vez teria quebrado a cabeça de uma escrava porque ela havia lhe negado uma colher de doce de coco. Outras vezes também fazia um outro escravo de seu cavalo, montando nele e dando voltas pela casa.
Ainda que seu pai percebesse os seus desvios de caráter, ele costumava ignorar o comportamento do filho, como bem resume ironicamente o autor, abre aspas, desta terra e deste estrume que nasceu esta flor. Depois, Brás Cubas narra os dias de escola, o quanto ele achava aquele ambiente cansativo e o quanto detestava os estudos, e fala um pouco sobre o seu amigo Quincas Borba, que ao contrário dele era um menino promissor. Da escola passamos para a adolescência, o seu primeiro amor, Marcela. Marcela era muito esperta e interesseira e só demonstrou interesse por Brás Cubas, pois sabia que ele vinha de uma família abastada e que lhe cobriria de presentes. Como o próprio resume, ironicamente, no início do capítulo 17, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Quando o pai percebe que Brás Cubas está gastando mais do que ele deveria, inclusive gastando parte da sua herança, ele é enviado para estudar Direito em Coimbra, o que era um procedimento bastante comum naquela época nas famílias mais abastadas. Brás Cubas se torna bacharel, apesar de saber que não tinha vocação nenhuma nem competência para isso, e ele diz, abre aspas, no dia em que a universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me, o diploma era uma carta de alforria. Se me dava liberdade, dava-me a responsabilidade. Logo ele recebe uma carta do pai pedindo que retorne ao Rio de Janeiro, pois a sua mãe estaria muito doente e ela morre pouco tempo depois, e este é o primeiro contato que ele tem com a morte. E apesar de dizer que gostava da sua mãe, ele confessa que não chorou e não ficou tão abalado quanto deveria. E ele não se constrange ao dizer isso. Inclusive em um parágrafo ele diz, abre aspas, talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência, e o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar-se os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Brás Cubas vai morar na Tijuca quando seu pai lhe faz duas propostas, um casamento arranjado e um ingresso na vida política. Neste tempo ele começava a flertar com Eugênia, que era uma moça perfeita para ele em todos os sentidos, exceto por um pequeno defeito que deixava ele bastante incomodado. Ela era coxa. O pior é que ela era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse conceito faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? No Rio de Janeiro, ele conhece Virgília, aquela mesma mulher que foi lhe visitar em seu leito de morte. Virgília era filha do conselheiro Dutra. O casamento de Brás Cubas com Virgília era uma forma dele se destacar socialmente e entrar para a política. Aí entra a história de Lobo Neves, o seu rival romântico, que acaba ficando noivo de Virgília. Este golpe deixa o seu pai, o pai de Brás Cubas, tão abalado que ele acaba morrendo meses depois. A herança do pai causa atritos entre Brás Cubas e sua irmã e seu cunhado. Ele passa a viver sozinho, sem ingressar na política, sem conquistar um título aristocrático e sem o seu pai. Virgília se casa com Lobo Neves, que agora é deputado. Brás Cubas encontra o casal em um baile e começa a frequentar a casa deles, se tornando amante de Virgília. Nesta mesma época, Virgília se reencontra com Quincas Borba, seu amigo de infância, e se surpreende ao perceber que uma criança tão promissora tenha se tornado um morador de rua. Brás Cubas oferece dinheiro a Quincas Borbas, que acaba roubando seu relógio.
Lobo Neves começa a desconfiar da fidelidade da esposa. Brás Cubas e Virgília resolvem se encontrar na casa de Dona Plácida, que é a costureira de Virgília. Brás Cubas chega a sugerir que eles fujam, mas Virgília prefere não se arriscar. Pouco depois, Brás Cubas faz as pazes com a sua irmã e o seu cunhado, que fazem planos para lhe arranjar um casamento vantajoso. Quincas Borbas envia uma carta para Brás Cubas e lhe envia junto um relógio bastante superior àquele que ele havia lhe roubado no passado. Ele herda uma herança e agora está bem arranjado. O caso de Virgília e Brás Cubas segue em seus altos e baixos. Ela até chega a engravidar dele, mas acaba perdendo a criança. Mas a relação termina quando Lobo Neves é nomeado presidente da província e ele e a esposa acabam partindo. Brás Cubas segue narrando seus insucessos, a mediocridade, a inutilidade da sua vida, e olha como Machado descreve a frustração dele. Bom, ele se torna deputado, perde o mandato, ele monta um jornal de oposição ao governo e ele quebra. Ele vê o seu amigo Quincas Borba enlouquecer, ele encontra a moça coxa em um cortiço, ele vê a sua amante Marcela morrer em um hospício de caridade. Percebendo a inutilidade de sua existência, ele ao menos tenta deixar registradas as suas máximas, que teria escrito em algum momento de tédio. E eu vou ler para vocês as minhas preferidas. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo e o tempo nos enterra. Cria em ti, mas nem sempre duvide dos outros. Não te irrite se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. E por fim, Brás Cubas morre sem conquistar nada, sem amigos, sem realizações, e ele encerra sua história de vida com uma brilhante filosofia. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E esta foi a resenha sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e acompanhe os nossos vídeos toda semana. Até a próxima, tchau, tchau!